que eu lembrei de umas questões aqui, e elas tocam nessa questão que o senhor falou, mas um pouco levando para o lado de... A pessoa pergunta que ela percebe, qual que é a dificuldade que inúmeros pastores e teólogos têm de expor os 3 primeiros capítulos de Gênesis como interpretação literal. E aí eu já vou emendar a próxima, que diz o seguinte: um cristão que não interpreta o nascimento de Jesus Cristo, eu imagino que é da mesma pessoa, sendo de uma mulher virgem e o livro de Gênesis como literal, ela pergunta, é um verdadeiro cristão? Aí eu não quero nem pensar tanto se ele é um verdadeiro cristão, mas nessa dualidade, né? Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são cruciais para você entender todo o restante da Bíblia, todo o restante. Se você tirar o relato da criação do homem e da mulher, distintos, porém semelhantes e iguais diante de Deus. Se você tirar o relato da queda do homem no capítulo 3, você entender que aquilo tudo é poesia, mito, lenda, saga, alguma coisa assim, ou seja, não histórico, você vai ficar sem o fundamento para algumas das questões que são desenvolvidas mais adiante na Bíblia. Qual a necessidade de um Salvador se não houve uma queda, se não teve um momento em que o pecado entrou no mundo através da decisão do primeiro casal, desobedecendo a Deus e colocando a si mesmos e seus descendentes num estado de condenação e miséria? Então, se Gênesis 3 não é real, então nós não havia necessidade de Cristo vir. O restante da Bíblia fica comprometido, porque você vê o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, fazendo uma comparação entre Adão e Cristo, em termos históricos. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem veio a salvação, que é Cristo. Ele faz essa analogia, não é? Adão seria um tipo de Cristo. Adão é o cabeça da raça, a queda dele trouxe desgraça para a raça humana que ele representava. Cristo é o cabeça de uma nova raça, de um novo povo, e o que ele fez na cruz vale para esse povo novo. Então, há uma analogia, tanto é que em 1 Coríntios 15, Paulo chama Jesus de o segundo Adão e o último homem, exatamente porque ele é o representante dessa nova raça. Agora, se você tira o caráter histórico dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, tudo isso aí perde o fundamento, perde a credibilidade, não tem razão de ser. Com respeito ao relato da criação, aqui a gente precisa ter cuidado para definir os limites da discussão. Certo. A Bíblia não é um livro de ciência. Ela, quando narra fenômenos naturais, ela narra de uma forma fenomenológica. Por exemplo, aquele episódio lá no livro de Josué, que diz que o sol parou. Né? O sol parou para dar tempo para Josué destruir os seus inimigos. Cientificamente falando, a gente sabe que isso não é verdade. O sol não para, porque quem para, no caso, seria... Quer dizer, a ideia que ele tem, né, quando ele diz assim, o sol parou, é que a Terra é fixa e que o sol se movimenta. Certo. Né? Então, era uma visão geocêntrica, que a Terra é o centro do universo e tudo mais se movia em torno dela. Essa era a visão do Antigo Oriente das coisas. Então, quando a Bíblia fala dos fenômenos, se refere ao movimento dos planetas, aos fenômenos naturais, sempre descreve do ponto de vista do observador. A gente sabe que a Terra, ela não é fixa e o Sol gira em torno dela. Mas para nós que estamos na Terra, é assim que parece. Certo. Tanto é que até hoje a gente diz assim, o Sol nasceu. Né? E o Sol se pôs em plena época científica, não é? A gente diz isso aí. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência. Ela não descreve os fenômenos com linguagem científica, até porque isso seria impossível. Né? A ciência moderna, ela tem 80 anos, se muito, né?
Então, seria você jogar, querer introjetar na Bíblia uma maneira de ver o mundo que ninguém partilhava naquela época. Segunda coisa, os limites da ciência. A ciência lida com fatos e com leis, com fatos que podem ser testados em laboratório, podem ser repetidos, podem ser examinados e tudo mais. Então, não é papel da ciência a metafísica, ou seja, aquilo que vai além do mundo natural. Então, a ciência não tem condições de responder como é que tudo começou, por que nós existimos. Essas grandes questões existenciais e metafísicas é do escopo da filosofia e da teologia. Então, a ciência ela não tem o que dizer a respeito disso, porque foge da competência dela. Então, o problema acontece quando o pessoal mistura as competências e quer fazer a ciência dizer alguma coisa que não é da competência dela, e aí se sentir ofendido porque acha que de alguma forma vai contra a linguagem bíblica e assim por diante. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com 6 dias literais da criação. Porque, no fundo, Marcos, o problema é um só: Deus. Se Deus existe, não tem problema nenhum ele ter criado o mundo em 6 dias. Agostinho acreditava que ele tinha criado em 6 segundos. 6 segundos. Então, o problema com esse pessoal não é com o relato da criação. O problema desse pessoal é com Deus. Porque na hora que você admite a existência de um Deus todo-poderoso, eterno, que pode todas as coisas, qual é o problema o relato de Gênesis 1, 2 e 3? Problema nenhum. Muito bom, reverendo.